Neemias é um livro que, para mim, né, eu sempre digo, ele te impacta a primeira vez, um livro que além de Provérbios e Salmos, que quando eu comecei a ler a Bíblia me impactou muito, Neemias é um livro que impactou muito. Que você possa estar com os ouvidos e olhos todos espirituais abertos para poder receber daquilo que Deus tem, porque nós vamos fazer algo que, se você entender, os projetos da sua vida, os alicerces da sua vida não serão o mesmo, amém? Então, vamos ler, Neemias 8, de 1 a 12, diz assim: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, diga, um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender. Diga, capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender. Todo o povo tinha os ouvidos atentos, diga, ouvidos atentos, ao livro da lei, e Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e aí à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadanas, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor e o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo a lei. Diga, ensinavam o povo. E estavam cada um no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam, todo o povo lhe disseram, este é dia consagrado ao Senhor o vosso Deus, pelo que não prantieis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada. Diga, enviai porções aos que não têm nada. Preparado para si, porque esse é o dia da consagração do nosso Senhor. Portanto, não se entristeçam. Diga, não se entristeçam. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Diga, a alegria do Senhor é a minha força. Amém? A alegria do Senhor é a minha força. É ela que vai me levar a caminhos diferentes. Amém? Então, disse mais, ide, comei e bebei, o Senhor, a alegria do Senhor. Os levitas fizeram, no 11, os levitas fizeram calar o povo, dizendo, calai-vos, porque este é o dia santo. Não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Pai, dai graça, entendimento, um caminhamento seguro, porque nós sabemos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Senhor, é luz para os nossos caminhos. Que essa lâmpada possa, Senhor, brilhar, que essa lâmpada possa explodir no nosso coração. Nós também sabemos que a tua palavra é cura, Senhor, e pedimos cura para Beatriz Falcão Rocha, Senhor, que é uma recém-nascida, que amanhã estará fazendo uma cirurgia no Hospital Sinhá Junqueira, mas nós cremos no teu poder, nós cremos no poder que aniquila o jugo, nós cremos no teu poder que quebra, e no teu nome, Pai, o teu sangue derramado na vida dela será bendito, Pai. E a Beatriz, Senhor, a Beatriz Falcão estará, Senhor, sendo plenamente curada para louvor e honra do teu nome, Senhor. Tu és Deus de santidade e de graça. Fala conosco através da tua unção, fala conosco através da tua palavra, mas nós queremos sempre, Pai, tributar a ti todo louvor. Não seja falado coisas que vêm
no coração, na mente de homem, mas o que o teu espírito quer segredar. Toca, Pai, no nosso espírito para estarmos ávidos a poder fazer o nosso melhor hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Esse livro, a gente tem falado muito sobre ele na quarta-feira, e quando o pastor me escalou para a gente estar pregando, né, eu confesso a vocês que a gente vai para outros caminhos. De repente, eu estou lendo esse capítulo 8, e a gente falou um pouco dele aqui na quarta-feira, mas Deus quis que a gente ampliasse o processo, e quis que a gente pudesse aqui estar levando para a igreja uma coisa que eu acho que serve para a sua vida, vai servir para a sua vida secular, vai servir para a sua vida familiar, vai servir para a sua vida de relacionamento e vai servir para a sua vida como cidadão do Brasil, como brasileiro, como país. Nós estamos num ano de 2018 em que nós temos que tomar consciência de algumas coisas, e quando a gente vê Neemias, um homem simples, um copeiro do rei, um homem que naquele momento, naquela posição, nessa posição, vocês viram, nós lemos, ele era governador. Mas eu quero retroceder um pouquinho, nós vamos passear um pouquinho do capítulo 1 até o capítulo 8, para que a gente possa entender o que um copeiro de rei pode fazer por uma nação, amém? Para a gente entender o que um homem simples, que não tinha gabarito para ser um governador, aparentemente, mas o gabarito é Deus que dá, amém? O dom é Deus que dá, e as coisas é Deus que eleva. Então esse homem, que está nesse momento como governador, e ali a Bíblia não é por acaso que cita várias pessoas, ele desenvolveu aquela liderança, ali tem quase 20 homens, né, que vai citando, por quê? Estavam todos com ele, juntamente com o sacerdote, amém? Direção, governo, mas o sacerdote do lado, que era Esdras, e ele está falando ao povo o quê? A palavra. Mas antes disso, antes da palavra, Deus tocou no nosso coração, para que a gente estivesse falando hoje sobre os alicerces para restauração, amém? Diga, alicerces para restauração, amém? Alicerce para restauração vale para a sua família, para a sua casa, para o dia a dia, para o seu negócio, e vale para o nosso país. Nós vamos concentrar um pouquinho nas coisas e exemplos do país, porque nós vivemos num país em que tem tudo para dar certo. E todos nós ficamos tristes, todos nós olhamos, todos nós direcionamos e vimos e falamos, Senhor, por que isso está acontecendo, não é? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, nós vamos falar um pouquinho sobre alicerces para a restauração. No alicerce para a restauração, nós temos alguns pontos, a gente gostaria de dissecar um pouquinho sobre eles. Então nós vamos contar um pouquinho a história de Neemias, que chega lá no capítulo 1. No capítulo 1, Neemias está triste, né? Neemias, ele está ali quietinho, ele poderia muito bem estar confortável, né, na sua casa. E quando a pastora Noemi estava no louvor, é engraçado, né? Ela disse assim, nós temos muito mais do que nós necessitamos. Isso tem me incomodado, amém? Eu acho que a gente tem que ter um incômodo santo, porque quando a gente bebe água, nós temos que saber que milhões de pessoas no Brasil não bebem água potável. Quando a gente aperta a descarga e vê o esgoto ir embora, nós temos que saber que tem milhões no Brasil, apenas 50% aproximadamente da população tem coleta de esgoto normal. E 40%, 44% da população trata desses 50% desse esgoto. Amém? Tem gente que vê o esgoto passando, eu olho na televisão, olho nas reportagens e digo, Senhor, que país é esse, né? Amém? Que país é esse? Então, Neemias, quando ele olha para a situação, que ele era? Neemias é um judeu, amém? Que foi capturado pelo povo babilônico, e no capítulo 1, se vocês olharem, depois vocês vão ter calma, eu aconselharia todo mundo ler do capítulo 1 até o final, até o 3, mas pode ler até o 8º, que é o que nós vamos falar aqui hoje. Quando ele vem, ele está ali e pergunta para alguém, como está o meu povo? Ele está na Babilônia, que fica distante aproximadamente de Jerusalém, 1.600 quilômetros, é longe. Bem, quem olhar no mapa vai ver que é longe. E ele está ali, nesse momento ele pergunta para alguém, alguém chega, vamos explicar rápido para a gente poder dar todos os pontos, e diz, como está meu povo? Né? Ele olha, e o povo dele, ele diz, resumindo no capítulo 1, grande miséria. Está lá no 1:3, vocês vão ver, ele diz, grande miséria e desprezo. Os muros estão derrubados, e as suas portas estão queimadas.
E ele ali, como copeiro do rei, olha e diz, como que eu posso viver bem aqui na Babilônia, como copeiro do rei, comendo, bebendo, fazendo tudo que é de bom, o rei confia em mim. Ele já estava na segunda dinastia, foi invadido pela Babilônia, nessa época já era o Império Medo-Persa, Artaxerxes, que é aquele do filme 300, era o chefe dele, e ele como copeiro só podia comer, o rei só comia, só bebia aquilo que ele dava para ele comer e para ele beber. Imagina a segurança, né? Imagina o cargo que ele tinha. Então você, meu irmão, que está num cargo, seja qual for, não interessa se você é copeiro do rei, não interessa se você é rabo de lagartixa ou cabeça de tubarão, o que interessa é que você vai fazer alguma coisa, amém? Alguma coisa, e Deus vai colocar isso dentro de você, na tua casa, no teu dia a dia. Nós podemos fazer pelo país. Então, quais os alicerces que nós podemos constituir para a restauração? O primeiro alicerce, indignação e reflexão, amém? Não basta você se indignar, sem refletir sobre aquilo que Deus quer e aquilo que Deus deseja para a sua vida. E ele começa a se indignar, e ele começa a refletir. Ele diz, não pode ser uma coisa dessa. Como que pode um negócio desse? Eu aqui, todo gostosinho, sequinho, quando você abre o teu chuveirinho, vê aquela coisa quentinha, eu quando vou tomar banho penso nisso. Quantas pessoas não têm água, não é chuveiro não, água para tomar banho. Não tem água para tomar banho. Então nós precisamos fazer alguma coisa, como igreja, como povo de Deus, nós podemos fazer pelo nosso país aquilo que muita gente não pode fazer, amém? Porque nós temos as ferramentas aqui. Neemias deu essas ferramentas. Ele fez isso 445 anos antes de Cristo. Ele não foi ontem. Aquilo que nós lemos já era 458, já estava 12 anos para frente, 13 anos para frente. Ele já estava lá, já tinha constituído, o povo já tinha condições de ler a palavra. Por quê? Porque ele já tinha ido para lá. Então, nesse caminhar, ele pratica, né? Ele olha, ele se indigna com aquilo e fala, o que eu posso fazer? Amém? Não é diferente do que você pode fazer no teu relacionamento, na tua casa e no teu dia a dia. Não é diferente o que Pedro e João fizeram, quando chegou lá, tinha o paralítico lá na porta, eu não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ele não ficou perguntando se o sujeito tinha uma paralisia congênita de 40 anos, ele não ficou perguntando se era impossível ou possível o sujeito andar. Ele olha para aquilo e diz, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu tenho a unção do Espírito e isso eu vou te dar, amém? Não interessava o tamanho da porta, que aquilo era uma coisa suntuosa, era mais de 20 metros de altura. Ele olhava toda aquela suntuosidade, aquele homenzinho ali, sempre ali daquele jeito, pedindo. Ele olha e diz, eu me indigno com isso, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Eles andaram e que converteu milhares de pessoas, amém? Por quê? Porque ele se indignou, refletiu sobre aquilo e disse, o que eu posso fazer para esse homem? É o que nós precisamos fazer, amém? É o que nós precisamos fazer. Neemias olhou tudo aquilo e disse, eu vou fazer. E por que nós podemos fazer? Gente, ali, Jerusalém foi construída para ser algo próspero. E Neemias, quando começa a orar, refletir, ele sente no capítulo 1 que verdadeiramente eles não fizeram por que estava acontecendo aquilo? Porque eles não fizeram tudo de correto. Nós vamos falar no segundo ponto sobre isso. Mas ali era um local que tinha que se desenvolver. Nosso país, nós temos, a maioria das coisas, nós somos de produção, nós somos do primeiro ao quarto. E a maioria coisa de serviço para o povo, nós somos, são 190 países, nós somos os últimos 10, nós estamos os últimos 15, dos 175 aos 190, é um crime, amém? É um crime, nós somos de primeiro a quarto na produção de soja, na produção de milho, na água abundante que nós temos, no sol abundante que nós temos, na terra agricultável que nós temos, nós somos os primeiros, do primeiro ao quarto. Já fomos a 5ª potência do mundo, hoje somos a 8ª economicamente, mas já fomos a 5ª potência do mundo. Não pode acontecer isso. Alguma coisa está errada. Neemias olha para aquilo e diz, não pode, meu povo não pode estar vivendo nesse opróbrio. Ele se indigna, mas ele começa a refletir, o que eu posso fazer? Diga o quê? O que eu posso fazer? Diga comigo, o que eu posso fazer? Deus vai te responder, o que nós podemos fazer diante dessa situação? Tudo muito bom, energia limpa. O Brasil é matriz energética, é o país que pode, tem tudo. Tem água,
portanto é uma energia limpa. Os outros países precisam queimar carvão, precisa queimar óleo. O Brasil tem sol abundante, o Brasil tem vento abundante. O Brasil hoje é a maior potência hoje em termos de construção, não de matriz energética, mas já está quase 6, 7% de energia eólica. Por quê? Aonde põe lá no Ceará, você vai, quem vai para Natal, vai ali, olha, vê muda aquelas pás eólicas gigantes. Por quê? Porque o Brasil tem esse potencial. E nós vivemos aqui, como que pode? Ele se indigna porque ele diz, como que pode um país que tem todo esse potencial, como que pode um país que tem esse potencial morrer 63 mil pessoas em 2017 assassinadas? 63 mil pessoas assassinadas é mais do que a guerra que está acontecendo na Síria. 8 anos de guerra na Síria, morreu 500 mil pessoas. 500 mil pessoas dá 62 mil pessoas e pouquinho ao ano. O Brasil mata quase o dobro de uma guerra na Síria, se for somar gente que morre em trânsito, que dá mais de 40 mil, e 63 mil assassinatos. Mata mais de 105 mil pessoas por ano. É um crime. É uma coisa maluca que nós temos que mudar de alguma forma. Tem jeito de mudar, amém? Quando ele olha isso, ele se indigna com isso, ele fala, Senhor, mas como que eu posso fazer? E ele chora, reflete e chora. Nessa reflexão e nesse choro, ele usa aquele do Salmo 84, 5 e 6, que eu gosto muito, que diz o seguinte, eu uso, às vezes põe até na minha Bíblia, quando às vezes vou dar alguma palestra, a pessoa está meio assim, o Salmo 84, 5 e 6 diz assim, bem-aventurado o homem cuja força está em Deus, o qual passando pelo variárido faz dele o seu manancial, amém? Eu sou bem-aventurado, diga, amém? Eu sou um bem-aventurado, amém? Porque a minha força está em Deus, a minha força não está em mim, minha força está naquele que me deu poder, me deu força, me deu unção e me deu o Espírito para poder o que? Conduzir da forma correta e da maneira certa, aleluias? Ponto número 2, ele vem, se indigna, reflete, mas aquilo devia bater, não, aquilo dá força, porque ele é um homem bem-aventurado, a força dele está em Deus, a força dele não está nos homens, a força dele não estava naquela dificuldade que ele via sair dali, um copeiro, fazer todo um projeto para fazer um muro de 25 quilômetros, não interessava o tamanho do muro, não interessa o tamanho da porta, não interessa a distância, amém? Segundo ponto, então se o primeiro ponto, eu fico indignado, mas reflito sobre a indignação, e eu estou dando para as pessoas a gestão e liderança, não tem planejamento sem reflexão, organização e realização. Lembra? Não tem planejamento sem reflexão, eu chamo de agora aqui, reflexão, oração, organização e realização. Amém? Não tem. Ele refletiu, se indignou, agora ele vai começar a organizar o processo. Né? O segundo processo, oração e confissão de pecados. Amém? Identifiquei, soube do problema, e nós temos que fazer isso em relação a qualquer coisa para a nossa vida e a nossa nação. Ele vai no capítulo 1, a gente não vai entrar nos versículos, depois você vai ler, você vai ver direitinho, ele vai no capítulo 1, começa a identificar, Senhor, abra os seus ouvidos, Pai. Abra os seus olhos para a oração que agora eu vou fazer. E ele diz claramente, ele usa o texto, se você for olhar ali pelo capítulo 6, do versículo 6 ao 9, ele usa o texto de Deuteronômio. Fala, Senhor, o meu povo pecou. Realmente o meu povo pecou. Realmente o meu povo fez o que era mal diante dos teus olhos. E eu agora entro na brecha do meu povo, como nós precisamos fazer. Entro na preva daqueles que pecaram e peço perdão, Senhor. Perdão. Perdão pelos que fizeram, perdão pelas coisas que eles julgaram que estavam erradas, perdão, e pede perdão, insiste no perdão, por quê? Porque ele sabe que não há cura sem arrependimento, amém? Ele sabe, está dentro dele, porque o Espírito contou para ele, ele se indignou, ele refletiu, e o Espírito contou para ele, vai lá, confessa que agora nós vamos para frente, amém? É uma relação que nós temos que fazer no nosso país, né? Não passe um dia sem você orar, sem você refletir, sem você confessar toda a falcatrua, todo o poder das trevas, todas as coisas que estão acontecendo, e não se conformar. Não se conformar em estar nas últimas 15 posições em relação a abrir negócio, nas últimas 15 posições em relação à cobrança de impostos, e aí vai. Amém? Amém, igreja? Tem jeito, amém? Tem jeito.
Tem jeito, então, indignação, depois oração, confissão dos pecados, e vai e tal. Terceiro ponto, motivação e organização regados com oração. Amém? Motivação e organização regados com oração. No 2:8 ele diz assim, depois de todo mundo falar, depois de todo mundo fazer, ele se organiza, ele entra ali um belo dia, ele está na frente, outra vez na frente do rei, e ele está na frente do rei, já se indignou, já confessou o pecado, ele está na frente do rei, e o rei olha para ele e diz, você não está com um semblante bonito, você está com uma tristeza, que é uma tristeza de coração, não é uma tristeza só de homem. E ele diz, meu Senhor, e ele orou, Senhor, diz assim, orei ao Senhor. Cada fase ele está orando, ele está regando o coração, porque ele diz agora, se o rei descobrir que eu estou de luto, ele me mata. Naquela época, se alguém tivesse de luto e entrasse na presença do rei, era morto, sem explicação. Se alguém traísse o rei por algum motivo, porque ele comia e bebia as coisas que o rei comia e bebia, era morto, sem explicação. Mas olha o que o Espírito faz, essa motivação e organização. Ele pergunta para ele e diz assim, Senhor, eu orei ao Senhor. Ele ficou com medo, orou ao Senhor, e o Senhor pergunta, o que tu me pedes agora? Ele vai e explica tudo o que ele pede. E tem gente que olha e vê que a Bíblia fala, é o ano tal, do ano tal, não entende por que isso está acontecendo, e por que a gente precisa explicar, e por que nós vamos chegar no capítulo 8. Porque ele demorou simplesmente 4 meses, do primeiro capítulo para o segundo capítulo, para quê? Para que todas as coisas caíssem no coração do rei, para que as coisas penetrassem, para que o Espírito fizesse, para que ele tivesse convicção de chegar ali e pedir, agora eu vou pedir. Ele dá a relação toda de planejamento, a madeira que ele precisa, as pessoas que ele precisa, a autorização que ele precisa, o alojamento que ele precisa, a companhia que ele precisa, ele fala de tudo, tudo. E o rei pergunta para ele, mas qual é o prazo? Ali não conta, vai falar no final, ele dá prazo. Não existe organização sem prazo, amém? Diga, prazo. Eu tenho que ter prazo nas minhas coisas. Nós estamos em 2018, o tempo urge, amém? Nós temos o quê? 2 meses para a eleição, 3 meses, 2 meses e pouquinho. Nós precisamos agir, amém? Agir como? Nós precisamos orar, nós precisamos refletir, nós precisamos indicar, nós precisamos insistir, porque Deus vai abrir os nossos olhos, amém? E ele chega no 2:8, quando todo mundo está ali e tal, ele diz, olha, ele diz, ele sabe, né, quem é o verdadeiro provedor dele, porque o Espírito conta. E ele diz, no 2:8, e o rei mas deu, tudo que ele pediu, o rei deu. Ele ia viajar 1.600 quilômetros, o rei deu tudo. Por quê? Porque as boas mãos do meu Deus era comigo, aleluias. Repita após mim, as boas mãos. As boas mãos do meu Deus é comigo, amém? As boas mãos do meu Deus é comigo. Toda organização, todo projeto que tem Deus como centro de todas as coisas, vai te indicar e dizer, Senhor, eu não estou sozinho. As boas mãos do meu Deus é comigo, eu não estou sozinho, eu não vou parar, porque as boas mãos do meu Deus vai continuar comigo, e eu não vou me debelar disso em nome de Jesus. Amém? Ou eu entendo isso, que eu não faço nada sozinho, eu preciso das pessoas, mas preciso em primeiro lugar das boas mãos do meu Deus, aleluia. Ele sabia, ele tinha certeza, o Deus que ele servia, ele sabia, seja você estudante, seja você profissional, o que for, as boas mãos do seu Deus tem que ser com você nas suas relações, tem que ser com você na conquista do nosso país, tem que ser com você na diferença que nós vamos mudar a situação em que nós vivemos de opróbrio, de tristeza e de desânimo, amém? Que o bom ânimo seja sobre a sua vida. Então, estamos caminhando, tá certo? Primeiro nós fomos lá, ele se indignou, ok? Refletiu, ele orou, ele confessou os pecados, vai abrindo as coisas vão aparecendo, depois ele se motivou, ele se organizou, fez o planejamento, contou para o rei autorizou, bonitinho, ele vai e ele sabia, ele conta para as pessoas o valor do verdadeiro provedor, amém? Diga após mim, eu sei. Quem é o meu verdadeiro, único e real provedor na minha vida, em nome de Jesus, amém? Você tem que saber de onde vem. Teu trabalho, meu irmão, é simplesmente um canal.
o teu intelectualismo, o teu estudo que você fez, é um canal. Mas você precisa saber o que você vai fazer com o título que Deus te deu. Amém? Aí que está toda a diferença. Ah, eu sou um excelente médico. O que você vai fazer com o título que Deus te deu? Se você não fizer nada com o título que Deus te deu, não vale nada. Porque, verdadeiramente, você só vai ser alguém quando você usa aquilo que Deus te deu para o bem do próximo. Amém? Vale para um dentista, vale para um engenheiro, vale para um mecânico, vale para um copeiro. E se você quiser pular de copeiro a gestor de projeto, entenda o que Neemias fez, foque naquilo que Deus quer, você vai ver que as coisas vão mudar, vão ser diferenciadas na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Quarto ponto, já falamos de 3 pontos. Quarto ponto, foco nós estamos falando dos alicerces para a restauração, amém? Me indignei, ponto número 1, vou lá, vou refletir. No ponto número 2 eu vou orar, mas vou organizar a minha vida. No ponto número 3 eu vou me motivar, mas vou entender e continuar regando o coração, porque eu sei o que vai acontecer, sei os recados, vou me organizar. E no ponto número 4, eu tenho que focar no propósito, apesar da oposição, amém? Diga, foco no propósito, apesar da oposição. Se você pegar no capítulo 4, em todos esses capítulos, já no 2, no finalzinho, as pessoas começam a ver que as coisas aconteceram, ele foi para lá, viajava, a viagem não era curta, viaja quase 3 meses também, porque viajar 1.600 quilômetros naquela época, e na época certa, viu? Uma coisa interessante, ele ora os 4 meses, quando ele começou a orar, até o tempo não dava condições dele caminhar, né? Por quê? Muita chuva ou neve, não dava tempo. Então, exatamente quando dava para ele andar, foi que Deus liberou, foi que o rei pega e libera. Ele demora mais 3 meses para chegar. Chega lá, ele faz todo o alinhamento, nós já estamos quase no capítulo 3, ele faz todo o alinhamento, verifica, olha, e no capítulo 2, no finalzinho, 2:19, você percebe que os inimigos começam a zombar dele. Os inimigos começam a zombar, ele olha e fala, mas Senhor, como que pode, né? Eu estou fazendo, a gente não ficar murmurando. Senhor, eu estou fazendo o que é bem para o Senhor, mas eu vou ter os Tobias da vida, eu vou ter o Sambalate da vida, e eu vou ter o Gesem da vida me atormentando, amém? Por quê? Porque a tua luta, meu irmão, a minha luta não é contra o sangue e contra a carne, mas sim contra principados, potestades e ócio espiritual da maldade. Se não houver oposição, com certeza, não está no propósito de Deus, e com certeza as coisas não estão acontecendo de uma forma natural. Se tiver tudo livre demais, cuidado, pode ser coisa de homem, amém? Então que Deus te dê graça para você entender quem são os Sambalate, quem são os Tobias, quem são essas pessoas que estão ali, os Gesem, te incomodando, mas você tem que focar no propósito, amém? Focar no propósito, apesar da zombaria, apesar do desprezo, eles dizem assim, mas o que é que esses homens estão fazendo? Se vier o rabo de uma raposa e bater nesse muro vai cair. Ele diz para eles, né? Para o quê? Para intimidar, amém? Diga, apesar das dificuldades, eu não vou ser intimidado pelos inimigos, amém? O inimigo quer te intimidar, está difícil, vai ser difícil. Imagina Paulo olhando aquele homem, Pedro e João olhando aquele homem, não Paulo, Pedro e João olhando aquele homem, e alguma coisa vinha na cabeça dele, mas o sujeito é paralítico faz 40 anos, não vai dar certo, o sujeito é paralítico faz muito tempo, isso é congênito, não vai ter jeito. Não, para Deus não tem nada que é congênito, amém? Para Deus não tem nada que é eterno, é só a vida dele com a gente, o resto ele tem jeito de mudar, tem jeito de trocar. E se você está passando por um opróbrio, meu irmão, em qualquer área, e se o inimigo bota na tua cabeça que não vai ter jeito, você tem que dizer, vai ter jeito, como Neemias, apesar da zombaria, apesar do desprezo, apesar da mentira. No 2:20 ele diz, o Deus do céu é quem nos dará bom êxito, não tendes parte, nem direito, nem memorial na minha vida, no Brasil, no que eu quero fazer, amém? O Deus do céu é que vai me dar o direito, o Deus do céu é que vai me dar a redenção. E ele bate, ele continua falando, sim, esse meu Deus, porque quando eles falam, ele diz, eu não vou me incomodar com os meus inimigos, vou continuar lutando, vou continuar no caminho. Por quê? Porque o Deus do céu é que tendes parte comigo, amém?
É isso aí, quem está com Deus não tem que ficar intimidado com pequenos, grandes, médios adversários, porque eles virão. Amém? Eu tenho que saber estrategicamente, não vai será, não será, vai vir. Amém? Bom, então estamos caminhando, ok? Nós estamos caminhando, estamos quase terminando. Amém? Prometo que antes das 11h30 nós acabamos. Então ele estava lá, ele toca, ele vai, ele faz o primeiro passo, repetindo sempre para não ficar muito claro na cabeça da gente. Me indignei, refleti, orei, gostoso, veio, me organizei, porque eu tenho que orar com organização, né? Coloco outra vez, motivo, me organizo, faço todo o referencial, vou lá, foco no meu propósito, porque vai vir gente, vai vir coisa ruim, mas eu fico firme, porque o meu Deus está comigo, está no meu negócio, amém? Por isso que você precisa saber da palavra, por isso que você precisa saber da Bíblia, para saber, Deus está nesse negócio ou não está nesse negócio? Tem gente que acha que Deus está em tudo, não é verdade. Deus está naquilo que é alinhado com a sua palavra. Deus não está alinhado com os nossos caprichos. Deus não está alinhado com aquilo que não tem a ver com a palavra. Cuidado, que tem uma área muito grande na Bíblia que é cinza, não é preto e não é branco, é cinza. Por isso que precisa do Espírito, por isso que nós precisamos estar calcados, por isso que nós precisamos estar ligados, por isso que nós precisamos, porque o Espírito vai te mostrar, vai por aqui, não vá por ali, caia para cá, não vá para lá, em nome de Jesus, amém? Amém? Cuidado. Ponto número 5, ele teve todo o cuidado de alocar pessoas certas nos lugares certos, amém? Qualquer projeto que você vai fazer na tua vida, pessoas certas nos lugares certos. Ninguém faz nada sozinho, no teu negócio, na tua casa, tua família, uma equipe. Mas eu deixei meu filho de fora, não vou falar para ele que nós vamos mudar de casa, não vou falar para ele que nós estamos fazendo um planejamento. Minha mulher não precisa saber, ela não entende de carro, para que eu vou falar que eu vou trocar o carro? Não, ela faz parte da equipe, você tem que falar para ela que você vai trocar de carro, sim. E ela tem que concordar, porque ela faz parte da equipe. Como? Aqui é do mesmo jeito. Ele olha, ele coloca, se vocês forem ver depois, olha no capítulo 3, ele coloca cada um no seu lugarzinho devido. Cada pessoa tem um dom que Deus deu. Amém? O Deus deu. O dom que Deus deu para o Guto, não deu para mim. Ele fica lá, tom, que eu só vejo ele fazendo tom, eu não sei nenhum tom, nem nada, nem onde ele está, mas ele está tocando, porque ele sabe. Deus deu. Amém? Isso é ótimo, porque um complementa o outro. Ninguém é uma ilha, eu não fico ficando, né? Você só acredita que ninguém é uma ilha quando o Saint-Exupéry falava isso lá no Pequeno Príncipe, quando a gente estava lá na escolinha, falava, nenhum homem é uma ilha. Nenhum homem é uma ilha, e nós temos que, ele coloca exatamente, ele vai com as famílias, coloca em cada lugar específico, porque mais importante do que você vai fazer, com quem você vai fazer, meu irmão, amém? Tem gente fazendo sociedade com qualquer pessoa, não pode. Não pode. Tem gente se aliando com qualquer pessoa, não pode, e ele insiste nisso, ele vai, coloca um a um, ponto a ponto, aquele que ele tem dom para ficar e tem interesse no lugar A, ele coloca no lugar A, o muro é mais perto da casa, ele vai e coloca naquele lugar. A outra coisa, isso que tem a ver com o Brasil, tem a ver com o Brasil, a gente colocar pessoas certas no lugar certo, em nome de Jesus, amém? Tem tudo a ver com a nossa nação, pessoas erradas nos lugares errados, fazendo coisa errada. Pessoas certas, nos lugares certos, fazendo coisas certas, segundo a base da palavra e segundo aquilo que a gente vai insistir para isso. Por quê? Porque ele vai, ele insiste, ele valoriza, ele entende que as coisas vão acontecer, e orando, colocando arma, as pessoas segurando a arma, não abandonando a oração. Estou vigiando, mas estou com a minha arma. Não abandone a espada, não abandone a palavra, não abandone, não saia da sua casa sem fazer o devocional, porque ela vai te dar força na hora do ataque. O ataque vai vir, mas a pessoa certa no lugar certo, junto com você, vai te ajudar nesse sentido, para você o quê? Para você potencializar, para você estar alinhado, para você entender o que está acontecendo, amém? Importante, não abra mão das pessoas, amém? Não abra mão das pessoas. A gente usa coisas, pessoa, a gente valoriza, a gente ensina, a gente mostra, a gente forma a liderança. Por isso que ele estava com quase 30 pessoas ali no púlpito, falando, quando ele começa a falar a palavra no capítulo 8, nós estamos pelo capítulo 4, 5, porque ele formou essas pessoas, amém? É o que a igreja tenta fazer.
formar pessoas para ter uma visão de futuro, formar pessoas para saber que nós podemos influenciar na nossa nação, e nós podemos influenciar na nossa nação, amém? E ele vai e toca no quinto ponto, sexto ponto, ele vem, nós já estamos terminando, ele vem, está quase com a coisa terminada, quando ele termina o muro, ele olha ali, se você olhar no capítulo 7, ele termina o muro, vai um pouquinho do 5, um pouquinho do 7, ele termina o muro, mas ele, independente de terminar o muro ou não, ele diz assim, agora eu preciso dar manutenção em tudo isso, amém? Agora eu preciso tomar conta disso. Ele é atacado mais algumas vezes no capítulo 5 por os inimigos, nós não vamos falar isso, mas ele outra vez é atacado, vai e volta. Mas no capítulo 7, ele deixa com muita clareza, né? Então, o ponto número 6, somente com pessoas fiéis e temente a Deus, nós vamos garantir a nossa segurança. Amém? Ponto número 6, somente com pessoas fiéis e tementes a Deus, nós vamos garantir a nossa segurança. Vai ser assim na sua casa, vai ser assim na sua empresa, vai ser assim na sua congregação, vai ser assim no seu país. Somente com pessoas fiéis e tementes a Deus, nós vamos garantir a segurança. E quando vem, ele começa a montar, nós estamos falando de alicerce para a restauração, e a segurança é importante. Ele vai lá, olha, vê os muros feitos e diz, não tem quase gente aqui. Ele faz um recenseamento, vê que tinha 42 mil pessoas lá dentro, olha aquilo e diz, como que nós vamos fazer agora? Não, agora nós vamos fazer o quê? A vigilância. Nós vamos fazer a parte que Deus deu aos homens, amém? O céu são os céus do Senhor, mas aos homens ele deu a terra, mas os filhos dos homens ele deu o quê? Para a gente poder fazer a sua obra, fazer as coisas, colocar as pessoas corretas. E ele vai, quando ali no capítulo 7 ele pergunta, e ele diz textualmente, não se abram as portas durante a noite. Nós vamos abrir a porta só quando o sol estiver alto, porque nós precisamos. E ele convoca algumas pessoinhas ali, né? E as pessoas perguntam ali no capítulo 7, e ele diz assim, ele vai lá, eu nomeei Hanani, o meu irmão, Hananias, o maioral do castelo sobre Jerusalém. Hananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhe disse, não abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça. Ponham-se guardas nas moradas de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. A cidade era espaçosa, grande, mas havia pouca gente nela. E as casas não estavam edificadas ainda. Então ele toma o quê? Consciência de que ele precisava garantir. Ele toma consciência de que ele precisava de segurança. Ele toma consciência de que a vida seria melhor se houvesse segurança. Apesar da conclusão física, ainda assim, ele vem na operação e na manutenção. Ele ora, por quê? Para dar homens fiéis e tementes a Deus. Amém? Então hoje, quando eu vou contratar alguém, que alguém me pergunta, alguma consultoria que eu estou dizendo, me ajuda, eu oro, falo, Senhor, tecnicamente essa pessoa vai aprender. Mas me encaminha homens ou mulheres fiéis e tementes a Deus. O resto ele vai aprender, vai dar certo. Mas homens fiéis e tementes a Deus vão ser a base da característica daquele que nós devemos. Por quê? Porque o caráter já está praticamente forjado, e com fidelidade e a Deus, né, e temente a Deus, primeiro, quando você faz alguma coisa errada, você vai pecar em relação a Deus, depois em relação aos homens. Então que nós possamos fazer isso em relação ao nosso país, amém? Nós possamos fazer isso agora, 2018, é uma excelente oportunidade. Senhor, não abro mão de ter homens e mulheres fiéis e tementes a Deus no comando da nossa nação, na presidência, no Senado, deputado estadual, deputado federal. Senhor, não abro mão de ter homens fiéis e tementes a Deus em todos os postos da nossa nação, e as coisas vão acontecer. Puxa, está tudo claro até agora? Não. É isso que nós não podemos agora pegar, é isso que nós não podemos deixar, está escuro, está difícil as coisas. Então a gente olha e fica o quê? Atraído, desanimado, né? Só fica indignado. Não, nós temos que sair da indignação para a ação, amém? Indignação para a execução, da indignação para postergar, para não postergar mais a tristeza desse povo. Nós estamos aqui em Ribeirão Preto, não sofremos enchente, não sofremos nenhum mal, nenhum dano, temos água limpa, água encanada, esgoto tratado, mas quantos milhares, milhões de pessoas não têm isso? 40% da população abaixo de crianças de 0 a 8 anos abaixo da linha de pobreza.
Aumentou no nosso país a mortalidade infantil de 2016 para 2017. É um crime. Um país desse com dinheiro. Um país desse com dinheiro. O país que de 1950 a 1970 aumentou, subia de 8% a 9% ao ano. Igual a China hoje. Um país que em 1970, um país tinha exatamente, aproximadamente 45% da renda per capita americana. Hoje não chega a 25%. As coisas estão com um país que em 1970, 1950, 1970, era exatamente a produtividade de um coreano, da Coreia do Sul. Hoje é preciso de 3 brasileiros para fazer o serviço de um coreano. Nós estamos no fim do mundo, estamos regredindo, como ele viu ali em Jerusalém. Está arrasado, os muros estão arrasados, as portas estão quebradas, as coisas estão acontecendo de uma forma que não pode acontecer. Como que pode um negócio desse? Um país que 80, 70 já aplicava 5,5% do PIB. PIB é produto interno bruto de tudo que produz para o que investir. Investir em estrada, investir em coisa física, investir. Hoje não chega a 1,5%. Maluco. Um país que gasta em educação quase que os países da OCDE gastam em percentual do PIB, mas o dinheiro não chega na ponta, o dinheiro não resolve. Não é dinheiro, é gente. É gente certa no lugar certo, não é dinheiro, é gente. Pode estar sim acontecendo com você, no teu negócio, na tua família, mas nós precisamos acordar, nós precisamos colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, eu não acredito que isso está acontecendo no meu país. Somente pessoas fiéis e tementes a Deus vai garantir a segurança desse país, amém? Apesar da conclusão física, apesar ele não se esmorece, ele vai em cima e ele diz, capítulo 6, 15 e 16, ele diz assim: reconheceram, por intermédio do nosso Deus é que nós fizemos esta obra. As pessoas olhavam, criticavam, viu que não dava mais, viu que estava acabando, e ele diz, lá no 6, ele diz assim: reconheceram que por intermédio do nosso Deus, não foi a minha mão, não foi a minha capacidade, não foi a minha eloquência, não foi o meu intelecto, mas foi por capacidade do nosso Deus em que nós fizemos essa obra, amém? E o povo tem que entender isso. Esse Deus que governa todas as coisas, né? Nós cantamos a música, quando o louvor estava cantando: montanhas rujam, né? E rujam os mares, montanhas se rompem. Se ele rompe uma montanha, ruge o mar, se você acreditou naquilo que você cantou, não é possível que ele não vai mudar a sorte desse país, amém? Não é possível que ele não vai mudar a sorte do teu negócio, não é possível que ele não vai mudar a sorte da tua casa. Isso é muito maior do que Deus pode fazer, Ele vai fazer, mas você tem que crer, tem que estar firme no propósito, orientado, reconhecer mesmo diante dEle, para que em nome de Jesus, porque intermédio do nosso Deus é que nós fizemos essa obra, e nós vamos fazer essa obra, amém? Diga: eu vou fazer essa obra, eu vou pagar um preço, amém? Nós temos ainda um dia para orar, para colocar, para reivindicar, amém? E Deus vai fazer. Gente, eu me lembro, e agora um parênteses, nós já estamos terminando, eu me lembro que em 1994 foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre orar para as nações, que eu li o livro do apóstolo Valnice, a igreja foi fundada aqui em Ribeirão Preto, e o pessoal falava de orar pela nação. Eu vou dizer para vocês, e o que eu dizia comigo? Esse povo é louco, só isso, não é possível, né? Mas como a fidelidade faz parte da minha vida e a disciplina, eu obedeci. E nós continuamos, oramos, continuamos. E foi interessante que quando nós continuamos, eu vejo hoje coisas que eu não vi a minha vida toda. Eu tenho 61 anos, e aqui muita gente não viu. Eu nunca vi um governador ser preso. Eu nunca vi um tesoureiro de nenhum partido ser preso. Eu nunca vi nenhum deputado ser preso. Eu nunca vi nenhum senador, no exercício da profissão, ser preso. Eu nunca vi um ex-presidente ser preso.
Eu nunca vi, você também nunca viu, então a redenção da nação está vindo, amém? Eu creio nisso, você tem que crer nisso, a redenção está vindo, as coisas estão acontecendo, aleluias. Estão acontecendo, gente jovem que crê em Deus, que é fiel a Deus, está lá nos defendendo, amém? Homens fiéis e temente a Deus, está lá nos defendendo. E a gente olha e fica com medo, não, nós já temos homens fiéis e tementes, novos. O Dalto Dallagnol não tem 38 anos, tem 34 anos. Está lá no Ministério Público. Sérgio Moro, jovem. Marcelo Bretas, jovem. Pessoas jovens, fiéis, tementes a Deus. Amém? E muitos. O Leandro, o Vitor, o João Pedro, o TRF4, desembargadores. E muitos. Eu creio nisso. Amém? Creio que são homens fiéis e tementes a Deus. Os ministros, vários ministros, gente que, aquele que não é, ora porque vai modificar, amém? Assim como Artaxerxes era um rei mau, assim como Artaxerxes era um rei que todo mundo tinha medo, orou e ele aceitou levantar um copeiro do rei para ser governador de uma nação que ele tinha o quê? Que ele dominava, amém? Não é impossível, as coisas para Deus são possíveis, amém? São possíveis, plenamente possíveis. E para a gente fechar o ponto número 7, somente agora o que ele fez? Foi lá, conseguiu, se indignou, orou, foi lá, colocou, teve oposição, mas não aceitou, voltou outra vez, se motivou, colocou, ficou na firmeza do Senhor, pôs homens fiéis, vigilantes, tementes a Deus. Agora ele precisa dar manutenção naquilo que ele fez. Ele não orou lá no começo? Ele não pediu arrependimento no começo? Agora eu preciso manter o povo espiritualmente ávido. E como que nós vamos fazer o povo espiritualmente ávido para não pecar novamente, não cair no erro novamente? Chegamos agora no capítulo 8, que nós lemos lá no início. O que ele vai fazer? Somente com o ensino e entendimento da palavra é que nos leva à excelência e à alegria, amém? Somente com o ensino, somente ensinando, somente com o ensino e o entendimento da palavra nos leva à excelência e à alegria, amém? Apesar de concluir o muro, apesar das coisas físicas estarem feitas, eles leram, e a equipe completa, você viu que ele tinha ali mais de 20, quase 30 pessoas, e ali já tinha o governador instituído, homem fiel e temente a Deus, ali tinha os sacerdotes e Esdras, que já tinha visto antes de Neemias restaurar o templo, estava ali firme, homem fiel e temente a Deus, ali tinha ele como sacerdote, como escriba, e tinha os levitas é aqueles que servem ao templo, amém? Todos constituídos, agora nós vamos ter que explicar claramente, e diz que na explicação, todos participaram, e eles se uniram em um só coração, amém? Unidade gera unidade. Quando Deus entra no negócio, é unidade. Eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor que eu. Deus tem algo que eu posso te fornecer, você, meu irmão, tem algo que você pode me fornecer. E quando eu olho disso aqui, ele diz ali, todos os homens agiam como um só coração. Já pensou uma nação, como a nação brasileira, gigante como é, os homens agindo como um só coração? As pessoas verdadeiramente falam, eu preciso fazer o bem para o próximo. Eu preciso fazer o bem para aquele que não tem água. Eu preciso fazer o bem para aquele que não tem o esgoto. Eu preciso fazer o bem para aquele que não tem comida. Eu preciso fazer o bem para aquele que não tem casa. Imagina todo mundo pensando de uma única maneira, um único jeito. Todo mundo vai se unir e pensar como alguém que tem um só coração, unidade. Ali no 8, eles leram claramente, eles deram explicações claras, um entendimento claro, amém? E com isso, quando ele deu o esclarecimento claro, algumas pessoas se comoveram com a palavra, choraram. Ele diz, não é tempo de choro, amém? Ajunta as coisas, vamos distribuir para a pessoa que não tem, vamos comer carne gorda, vamos beber um bom vinho, vamos nos alegrar, porque as pessoas também precisam participar. Vamos junto, vamos tocar junto, esse é mais um alicerce. Ele diz, estejam alegres. Quando eles entenderam a palavra, quando caiu no coração, eles ofertaram para as outras pessoas, porque aí veio o quê?
vem o quê? Aquela coisa da gratidão por Deus ter dado tudo, vem aquela coisa de você saber que você não tem nada, tudo é passageiro, não é? O que você tem é o que você deixa para as pessoas, é o que você ajuda as pessoas, e esse país pode ser mudado, porque quando ele olha ali, estejam alegres. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a vossa força, aleluia. Estejam alegres, é o único que vai te dar força, vai te dar potencial. Não adianta eu ter e fazer o que com o que eu tenho? Nada. Sim, o que eu tenho, o mérito que eu tenho, o dom que eu tenho, as coisas que eu tenho, o título que eu tenho, é para ser usado, para implantar a obra, para engrandecer o reino e para que as pessoas vivam melhor. Amém? Imagina se cada governante nosso entendesse isso, aquilo que está muito claro no livro de Daniel, outros livros em Romanos, que toda autoridade foi constituída por Deus. E ela coloca e tira quem ele quer, e ele dá ao mais humilde dos homens, da forma que ele quer e da forma que ele não quer. Então, meu irmão, reivindique isso em nome de Jesus. E as autoridades benditas, homens fiéis e tementes a Deus, vão fazer parte do nosso país, vão modificar o nosso país, vão movimentar o nosso país numa outra direção, num outro patamar. Nós temos tudo. Deus foi lá e nos deu tudo de recursos naturais. Falta um povo fiel e temente a Deus para poder tocar a obra que Deus já iniciou, amém? Nós só temos que fazer a nossa parte, como igreja, como cristãos, como pessoas que creem naquilo que leem, creem, entendem a palavra. E aí vai, não só indignação, não basta, amém? Tenho que tocar, não só indignação, tenho que estar indignado, mas tenho que refletir, tenho que orar e confessar os meus pecados, os pecados da nação, o pecado do outro, motivar, mas com organização, foco no propósito, porque vai vir as coisas difíceis, a pessoa certa no lugar certo, fazendo as coisas certas segundo a ordem de Deus, pessoas fiéis e tementes a Deus, que nos dão segurança, nos dão tranquilidade. Ele está falando, eu não vou pensar se é fake news, se é fake isso, se é fake aquilo. O que ele está falando é verdade. Todo mundo acha que tudo é mentira. Por quê? Porque não são homens e mulheres que muitas vezes não são tementes, fiéis e tementes a Deus. Isso confunde a gente. Amém? Que isso não possa ser possível. Então, o ensino e o entendimento, a palavra que gera alegria e graça. Amém? Que Deus possa te confortar o coração. E para fechar, eu gosto muito de outra palavra que tem no Salmo 119, 11, que diz assim, e que ele usa isso com testificação. Faz todo o projeto, faz todo o processo, não se acomoda, vem outra vez, coloca vigilantes, coloca a guarda, guarnece, organiza, monta a liderança. No final está falando, ele bate na palavra. Por quê? Vai poder valer o Salmo 119, 11. Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guarde no seu coração a palavra para não pecar contra Deus. Guarde no coração a palavra para poder orar, reivindicar, ter o que? Autoridade dada por Deus, coordenada por Deus, para poder fazer um país melhor, uma cidade melhor, uma família melhor. Em nome de Jesus, que Deus dê graça. Vamos louvar o Senhor. Aquele que deseja, nós vamos orar, para que Deus dê força, para que Deus dê discernimento, para que Deus dê um alicerce seguro, alicerce para a restauração. Se você está precisando de restauração e não está tendo força, no teu país, na tua casa, no teu negócio, no teu dia a dia, eu estou orando faz 5 anos por A ou por B, pelo meu filho, pela minha filha, não está acontecendo. Vem aqui, meu irmão, vamos orar, vamos louvar o Senhor e orar, porque eu creio nesse Deus que eu sirvo, nós cremos no Deus que nós servimos, e Ele fará infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos em Cristo Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor. Pai, nós te agradecemos, nós bendizemos porque nós sabemos que Tu és poderoso, Senhor. Tu és o Deus que faz, és o Deus que executa. O Seu amor, Pai, é indizível na nossa vida. Muitas vezes nós estamos desanimados, Senhor, e eu quero dizer agora que nós não vamos desanimar, em nome de Jesus. Eu quero profetizar agora, coloca no coração de cada irmão, cada irmã aqui, Senhor, a graça, o movimento, a bênção, a unção que aniquila, quebra o jugo, Senhor. Nós repreendemos todo desânimo, nós quebramos toda preguiça, toda moleza, toda falta de esperança. Nós agora autorizamos agora no nome bendito de Jesus que bata em retirada
todo coração dolorido, todo coração desconfiado, toda mentira que tentaram colocar na nossa alma, no nosso coração, é agora aniquilada na autoridade, no nome do sangue de Jesus. Nós cremos que o nome de Jesus tem poder, e nós cremos, ó Pai, que Tu és o Deus da graça. Nós haveremos, Senhor, de ser encaminhados segundo uma indignação bendita, Pai, santa. Nós cremos, ó Pai, que a nossa oração será contínua, e nós confessaremos pecados da nossa nação. Nós cremos que a motivação, Pai, nós vamos nos organizar. Nós cremos que nós vamos ter foco no propósito, e nenhum Sambalate, nenhum Tobias, nenhum Gesem vai impedir o Teu propósito na nossa vida e no nosso país, ó Pai. Nós cremos que nós haveremos de levantar pessoas certas, nos lugares certos, fazendo as coisas certas, ó Pai. E nós cremos também, Senhor, que quem nos dará a verdadeira segurança são pessoas fiéis e tementes a Deus. Nós não vamos abrir mão de pessoas fiéis e tementes a Deus, ó Pai. E nós cremos também que nós vamos continuar, Pai, no ensino, continuar no entendimento da palavra, porque nós cremos, Senhor, que essa palavra é que nos dá força, e nós cremos que essa palavra há de nos dar regozijo, há de nos dar alegria, porque nós reconhecemos que por intermédio do nosso Deus é que nós fizemos e estamos fazendo essa obra, Pai, em nome de Jesus. Assim como Neemias concluiu aquele muro em 52 dias, e no final ele disse: eu creio que a mão do meu Deus era conosco, e as pessoas que estão à nossa volta também entenderam que foi Deus que participou disso e concluiu essa obra. Nós haveremos de concluir uma obra na nossa vida, Senhor, uma obra no nosso país, ó Pai. Nós não vamos conformar, Senhor, com as pessoas nas filas dos hospitais. Nós não vamos conformar com as pessoas sendo mortas, ó Pai. Nós não vamos conformar com os acidentes de trânsito, Senhor, os assassinatos. Nós não vamos conformar, Pai, no Teu nome e na Tua autoridade, Senhor, com as doenças que estão proliferando. Nós não vamos nos conformar, Pai, em ser chamado o país da corrupção. Nós não vamos nos conformar em ser chamado o país, Senhor, da lascívia. Nós não vamos nos conformar de ser o país erótico, Pai, e sim o país que serve a um Deus, que faz a lição de casa. E nós vamos poder falar no final, com leitura da palavra, com fixação da palavra no nosso coração, que nós guardamos o nosso coração, Senhor, a Tua palavra, para não pecar contra Ti, Senhor. A Ti todo louvor, a Ti toda honra e toda glória. Palmas para o Senhor, glórias ao Senhor. Amém. Aleluia.